Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, seria o 32º domingo tempo comum, mas hoje nós celebramos a solenidade de Todos os Santos, uma festa que é transferida do dia 1º de novembro, para o domingo seguinte. Estamos chegando já ao final do ano litúrgico, mais 2 domingos estaremos vivendo o último domingo do ano litúrgico, com o domingo de Cristo Rei, domingo dos leigos e também o encerramento do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Portanto, aproveitemos esse domingo, dia do Senhor, em que nós celebramos todos os santos, para também refletir se realmente esse ano da misericórdia que nós vivemos, se nos ajudou nessa caminhada de santidade, experiência da misericórdia de Deus, para que nós também anunciássemos aos irmãos e irmãs. A nossa vocação comum, a vocação de todo cristão, viver como cristão, é a vocação à santidade. Às vezes as pessoas têm assim aquela reação, falam, não, eu não sou santo, imagina se eu vou ser santo, porque tem aquela ideia de que santo é aquele que está no altar, que tem uma imagem, né, que é conhecido e que se difunde pelo mundo inteiro aquilo que ele viveu e conhece a sua palavra, o seu exemplo, um Santo Antônio, um São Pedro, um São João, um São Sebastião, etc. Claro que são santos, mas a celebração desse domingo e de todos os santos, lembrando que essa é a nossa vocação comum. Todos os cristãos são chamados à santidade. É interessante ver, né, que nós estamos acostumados no Brasil a termos santos antigos e de longe. Agora, nos últimos anos, como começamos a ter tanto beatificações como canonizações, ou candidatos também, servos de Deus, para serem canonizados, de jovens, adolescentes, casais, homens e mulheres, padres, religiosas, mais próximos de nós, tanto pela vivência e pela vida, como também pelo tempo, né, mais próximos assim, que são mais recentes. Tem pessoas que se colocam mais, será que a pessoa é santa? Por qual a razão que é santa? Porque no fundo, meus irmãos e irmãs, nós esquecemos que todos somos chamados a ser santos, todos. Que a vida de santidade nada mais é do que uma vida de conversão a cada dia. O santo é aquele que se converte cada dia, que se arrepende de seus pecados a cada dia e que recomeça a vida cristã a cada dia e que procura colocar em prática a palavra de Deus. A igreja, para reconhecer alguém, colocar como exemplo, intercessor e canonizar, claro que supõe algo a mais, que seja comprovado as virtudes heróicas, que tenha algum milagre, que seja atribuída à intercessão desse santo, desse beato. Enfim, são situações especiais. Mas a nossa vocação comum é a vocação à santidade. Está muito claro o documento também, documento do Vaticano II, a Lumen Gentium, a vocação universal à santidade. Portanto, ao celebrarmos a festa de Todos os Santos, nós celebramos de todos os homens e mulheres que viveram a vida nesse mundo, que viveram o Evangelho, que experimentaram a graça e a misericórdia de Deus e que hoje estão na glória, hoje estão vendo a Deus, estão na visão beatífica, estão vivenciando a comunhão perfeita na vida trinitária, na vida da Trindade. Eu creio que aí, meus irmãos e irmãs, é que se situa um pouco a nossa própria vida e o nosso próprio chamado de a cada dia darmos passos. E eu já encontrei muita gente santa, de pessoas que vivem nas paróquias, estão nas suas famílias, etc., vivendo uma vida no seu dia a dia, na procura de Deus, em fazer bem aos outros, em perdoar as pessoas. Né? Tem muita gente que caminha na vida de conversão, caminha na santidade. Portanto, é uma oportunidade, nesse domingo de Todos os Santos, de pensarmos naqueles que estão na eternidade, todos os santos, para que intercedam por nós, e, ao mesmo tempo, para que nós pensemos na nossa vocação à santidade. Os santos são exemplos, mas nós temos muita gente que está no céu, que a gente nem conhece a vida, e nem sabe o nome, mas estão no céu.
Então, não dá nem para ser exemplo para nós, porque não sabemos. Mas sabemos que, no entanto, todos que procuram fazer a vontade de Deus, que para se converter, estão na eternidade, estão diante do Senhor. Nós temos uma vida, nós nascemos para viver eternamente. Aí está o grande segredo. Nascemos para viver para sempre. Eis aí, meus irmãos e irmãs, esse é o nosso chamado. Nós nascemos para viver para sempre. Uma vez terminada nossa caminhada aqui nesse mundo, nos é reservado um lugar na eternidade. E no final dos tempos, como Jesus ressuscitou, também com ele ressurgiremos. Só que fala alguns para a vida e outros para a morte. Porque também existe a possibilidade daqueles chamados à santidade, mas que não aceitaram o chamado à santidade, não quiseram essa caminhada de santidade e, na sua liberdade, preferiram andar pelo caminho contrário ao chamado da santidade. Mesmo sabendo que nessa questão, mesmo os que não foram batizados, que não são cristãos, que não são cristãos por sua própria, que não tem culpa por isso, nascer em outro ambiente, outra situação, mas que se viveram de acordo com os valores do Evangelho, viveram de acordo com aquilo que a humanidade coloca como algo positivo para o outro, também caminharam na santidade. A alma da igreja é maior que o seu corpo, lembra muito claro isso também o Concílio Vaticano II. Hoje muita gente se santifica de diversas formas, embora quem tem a possibilidade de conhecer a Cristo e viver o batismo, é dessa forma que é chamado a sua santificação. Portanto, nosso convite a você, que me vê nesse momento, para que você, no meio dessa confusão do mundo de hoje, dessas questões todas que existem, tanta intolerância, tanta dificuldade, tanta gente que vai contra o Evangelho, que tanta confusão na vida das pessoas, que nós jamais percamos o sentido da nossa vida, que é o caminho à santidade, e vivemos a nossa fé cristã. Pensando nisso, a palavra de Deus desse dia de hoje, festa Todos os Santos, celebrada nesse domingo, 32º domingo do tempo comum seria, fala um pouco disso, né? Primeiro, o Apocalipse. João, que escreveu o Apocalipse, fala um pouco dessa visão da eternidade, ou seja, dos 4 anjos que tinham recebido o poder sobre a terra e o mar, e via o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil é 12 vezes 12. 12 tribos, 12 apóstolos vezes 1000. Ou seja, tanto do Antigo como do Novo Testamento, milhares de pessoas marcadas, né, como filhos, não é? Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Veste branca e palma nas mãos lembra o batismo e lembra a vitória no martírio. Portanto, a veste branca era muito comum também dentro da espiritualidade dos primeiros tempos. Aquele que era batizado tinha a veste branca, que levava durante uma semana, pelo menos, depois do seu batismo, até entregá-la no domingo seguinte. O cristão, aquele que deve estar revestido do Espírito, também quando encontrar-se com o Senhor. Revestir a veste branca, simbolismo, né? E todos louvando o Senhor. Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, né, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. E a grande pergunta, né, que fala, quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Aí João diz, eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. Então ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas, o sangue do Cordeiro. Havia muitos mártires e muita gente que viveu a caminhada de santidade. Portanto, João, no Apocalipse,
coloca justamente essa visão do eterno, de ver realmente o povo de Deus marcado, assinalado, e ao mesmo tempo essa multidão com veste branca. Essa multidão que caminha para o Senhor, que realmente lavaram e alvejaram as suas vestes o sangue do Cordeiro. Todos nós somos batizados. E os batizados receberam, no final do batismo, uma veste branca. Ou simbólica, ou real, símbolo da nova vida, que somos chamados a levar até o fim dos nossos dias. E somos chamados, meus irmãos e irmãs, a estar vivendo a nossa vida cristã a cada instante, que a veste branca simboliza e significa. Embora aqui também simbolize também a grande tribulação, as perseguições, os martírios, mas há sempre essa multidão incontável, incontável. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver realmente essa multidão no céu e ao mesmo tempo dizer que nós caminhamos para lá. A nossa vida não termina no cemitério, não termina no caixão. Nossa vida, ela se planifica e se conclui numa eternidade, um tempo que não termina, que é estar com Deus. E nós somos convidados a estar na felicidade eterna, porque aí justamente o nosso caminho de santidade começa aqui, com a conversão, com a mudança de vida, para depois nós percebemos que quando nossos olhos se abrirem para a eternidade, se abrirem para a luz deífica, nós estamos encontrando com o Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho desse domingo, da festa de Todos os Santos, é de Mateus 5, logo no começo, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes, justamente tem sempre os porquês. Então, o santo é uma pessoa feliz, bem-aventurado. Há duas traduções, ou bem-aventurados ou felizes. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque os aflitos, né, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, porque tudo encontram a solução no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que passam tudo isso são felizes, mesmo passando pela tribulação e pela dificuldade. O santo começa a viver a sua vida cristã e a sua vida de santidade aqui. E a sua felicidade, mesmo passando pela tribulação, pela perseguição, ele não deixa de ser feliz e bem-aventurado. Aí está a diferença, meus irmãos e irmãs, os seus problemas que existem, porém, é bem-aventurado, é feliz, não é? E, ao mesmo tempo, ele começa a ser feliz aqui para depois ser feliz eternamente. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. O santo já é feliz aqui porque vê a mão de Deus, o amor de Deus em sua vida, e depois será feliz também junto da vida da Trindade, da vida no Senhor, que será a felicidade sem dificuldades e sem problemas que nós temos aqui nesse mundo. E por fim, meus irmãos e irmãs, para concluir, né, essa reflexão, primeira carta de João, segunda leitura, que presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos, diz aqui João. Sermos chamados e sermos filhos de Deus. Se o mundo não nos conheceu, não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, que o veremos tal como Ele é. A ressurreição final como a de Jesus. Todo que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, na carta de João, lembra, meus irmãos e irmãs, que nós começamos a ser felizes aqui, mesmo com as tribulações e dificuldades, somos testemunhas dessa alegria no Senhor, enquanto caminhamos para a visão beatífica, para estarmos com o Senhor. Onde tem tantos irmãos e irmãs nossas que estão no céu, que são todos os santos e santas, que já estão na eternidade, e para onde nós queremos ir também, queremos caminhar,
enquanto caminhamos nesse mundo, vamos vivendo a felicidade para um dia sermos felizes para sempre no Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.